Eu queria complementar aí com uma pergunta, na verdade, para o Humberto, Maurício, que eu estava lendo algum tempo atrás um artigo que era traduzindo a importância de dizer não à sua ave, ao seu papagaio. E acabou me gerando uma discussão, até com alguns amigos, que os pseudácidos são aves sociais, então eles vão se comunicar um com o outro, dizendo que ele não aceitou tal comportamento. Só que isso é uma linha muito tênue entre você gerar um reforço positivo àquela interação da ave, por exemplo, você despertar um barulho, gerar sua atenção para a ave, para algo que ela não goste. E como eu não consegui concluir ler o artigo e acabei até perdendo, eu queria entender um pouco mais aí de vocês, até para enriquecer um pouco aí, onde é que fica essa diferença entre o dizer não e acabar gerando um reforço positivo através de uma fala mais alta, de uma expressão sua para a ave? Eu vou alimentar a resposta do Humberto, dizendo que eu também dou isso como exemplo de eu não reforçar aquilo que eu não quero. Eu me peguei fazendo isso, aliás, as aves me ensinaram, inclusive, a me comunicar com meus filhos. Então teve um dia que o Bruno aqui pediu alguma coisa e eu não ouvi o que ele me pediu. Aí ele gritou na segunda coisa, um grito meio agressivo até. Ah, quero não sei o que e tal. E na hora que ele gritou, aí eu escutei, eu fui responder para ele. Mas eu falei, pô, não é assim que eu quero que ele se comunique comigo. Então eu não vou reforçar aquilo que eu não quero. E vai aí, Humbertão. Tá. Uma coisa que eu acho que é bastante importante, que foi o que você acabou fazendo, é o chamado de substituição de comportamento, né? Então é quando o animal vem te bicar e ao invés dele te bicar, você dá um pedaço de noz para ele, né? A primeira coisa que eu já fiz isso com vários papagaios, é muito legal, porque o bicho vem todo agressivo, né? E você dá um pedaço de noz, ele pega a noz, ele fica te olhando, ele fala assim, por quê? Né? O que eu tô fazendo que agora eu tô ganhando um pedaço de noz? De que mundo você vem? Né? E o que a gente vai fazer com a continuidade disso? A gente vai substituir aquela agressividade, aquele comportamento agressivo, aproveitando a interação. Então, o animal está querendo interagir comigo. Só que ele está tentando interagir comigo, tentando me bicar. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, vamos interagir, mas não desse jeito, né? Eu vou conduzir a interação para que isso seja uma coisa legal, para que isso seja uma coisa gostosa. Então, essa substituição de comportamento é algo que dá para ser usado, é uma excelente técnica de treinamento. Fazendo gancho na pergunta do Alípio, que é bastante legal, né? Como essas aves são sociáveis, elas precisam se comunicar, elas precisam dizer até onde cada uma vai. E elas têm uma gradação de como que elas fazem isso. Então, se a gente ficar observando, né, isso já foi feito com etogramas e tudo mais, e a gente fica vendo o comportamento dessas aves, a gente vai perceber que quando uma não gostou do que a outra fez, a primeira resposta é um grunhido, é um opa, né? Não, aí não. Né? Se a outra ave persiste no erro, o que vai acontecer é que a ave que não está gostando vai bicar o pé da outra ave. Né? Então, depois do grunhido, se não funcionou, então, eu tentei te avisar, eu vou morder, eu vou beliscar o pé. Né? Se o beliscar o pé não funcionar, aí então uma ave passa a educar a outra, a dizer para a outra que não, bicando no topo da cabeça. Por isso que vários viveiros, a gente chega e às vezes tem algumas aves faltando perna na cabeça. O que está acontecendo? As aves estão interagindo. E elas chegaram ao ponto de uma dar um coquezinho na cabeça da outra. Né? Se isso não funcionar, aí que elas vão para o embate físico. Aí que elas vão pegar bico com bico. Então,
as aves, para se dizerem, né, até onde dá para ir, até onde não se deve chegar, elas têm toda uma linha de raciocínio, elas têm toda uma forma de comunicação. E existem esses graus, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas tentando corrigir um problema de bicagem, o bicho bica, ele já vai e segura no bico. Poxa, pera lá, se fossem duas aves, como que elas se comunicariam? Primeiro, dando grito de alerta, se isso não funcionar, eu não vou segurar o bico, eu vou segurar o pé, né? Eu vou apertar o pé. Por quê? Porque é assim que as aves se comunicam. Se isso não funcionar, e eu já vi gente que precisou chegar nesse ponto, você segura a ave, ela vai te bicar e você dá um toquezinho no coco da cabeça, né? E esse toquezinho na cabeça, o bicho simplesmente congela. Ele fala, não, porque é muito desconfortável para eles. Se por acaso isso não funcionar, aí sim você pode segurar o bico, né? Então, a gente até vê pessoas mais desavisadas dizendo que a forma de corrigir a bicagem das aves é segurando o bico. Não, essa é a forma mais drástica e você não deu chance dessa ave pensar sobre o que ela estava fazendo, que aquilo não estava sendo interessante, e você não deu chance dessa ave corrigir o comportamento, né? Então, existe uma linguagem, e é uma linguagem meio que universal. Você vai ver isso em praticamente todos os psittaciformes, incluindo aí, então, calopsita, cacatua e os nossos, né? E aí, então, é basicamente assim que eles se comunicam. E isso é legal, gostei da sua pergunta. Muito bom. Agora, essa experiência que você pode eventualmente intervir, né? Como foi o caso. Eu tô percebendo que estão existindo. Você pega aqui em casa, por exemplo, o Alex, ele é mais submisso. Então ele não vai para o embate. Aliás, quando eu falei do coisa contra, era contra ele. Ele não vai muito para o embate, ele vai meio pro eu vou sair daqui. E aí, para isso é importante também o ambiente que você tiver a tua ave, você ter uma condição de espaço que ela possa sair fora do conflito se ela quiser, né? E ela está incomodada, ela vai para outro lugar. Mas o Alex, ele é meio submisso, e aí eu percebo isso, né? Eu falo, pô, aqui tá rolando um incômodo, e esse incômodo está acontecendo porque o Dudu está começando a ficar em cima dele, e ele não quer isso. E aí ele acaba ficando submisso, ele começa a ir para um canto e ficar ali num canto. E aí eu proponho outras coisas para o Dudu que são boas experiências para ele, ou experiências outras para ele deixar o outro em paz e começar a ter outras atividades, que aliás é outra coisa que a gente tenta sempre fazer, e sempre que eu percebo que alguma coisa desse tipo está acontecendo, eu percebo que eu estou precisando, um dos recursos que mais eu uso aqui é aumentar o nível de atividade, né? Então eu começo a perceber tá começando a ter alguma coisa desse tipo, eles estão começando eu tô precisando aumentar o nível de atividade deles para não ter uma ociosidade, que essa ociosidade cause algum tipo de situação que eu não queira que ela cause. Lembrando que o Humberto também falou muito bem ali, que tem situações que são naturais, né? São indivíduos, nem sempre eles estão de bom humor o tempo inteiro, nem sempre o mundo é perfeito, e isso não acontece com a gente, não acontece com eles também, e a gente tem que saber lidar com isso com naturalidade.